Acertado com o clube saudita, Danilo Barbosa vai no Tom Santos e se despede de seus companheiros. O atacante Rafa Mir foi oferecido ao Botafogo, mas os valores pedidos estão fora do orçamento, diz Canal. E ainda sobre o mesmo jogador, né, tá aqui, Rafa Mir pede 4 milhões de euros por temporada. Cara, isso aí dá uns 20 milhões de reais, 24 milhões de reais, 25, 26, né, por temporada. Bota aí uns 2 milhões de reais por mês de salário, né, por 2 anos e meio, e o Botafogo se retira do negócio. Isso é muito mais agora, mas antes, deixa o like no vídeo para o algoritmo do YouTube, o robozinho, entender que você adora esse tipo de conteúdo e quer receber mais avisos e mais sugestões de vídeos como esse na sua timeline do YouTube, tá? É importante você dar essa dica para o algoritmo para entender o seu gosto e nos recomendar mais vezes para você. Também deixa um comentário aqui dizendo o que você acha, né? Qual jogador falta, qual tipo de jogador, qual posição é importante reforçar o Botafogo para essa temporada. Eu acho que o mais urgente do que centroavante reserva, que ponta direita, é um zagueiro pela direita, porque só temos o Pantaleão nessa posição, enquanto temos ali o David Ricardo e o Barbosa na outra zaga, na outra lado da zaga. Temos o Bastos, vai estar machucado. Durante uns 3 meses vai estar fora do Botafogo, então só o Pantaleão é muito arriscado. E acho que é mais urgente do que um atacante. Mas você, o que você acha? Bota nos comentários que eu quero ver a sua opinião. Sem mais delongas, vamos pro vídeo, depois a gente conversa. Par do Botafogo, que deu show. Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-0, abre uma boa vantagem nesse duelo da Copa do Brasil. E o Tchelinho tá a milhão. O Tchelo tá na seleção e o Tchelinho tá a milhão. David, né? David. Eu chamo ele de Tchelinho, por isso que eu não sei o primeiro nome. Você não erra, melhor. O Tchelinho não tem erro, o Tchelinho é bom, o Tchelinho. Por que você chama de Tchelotinho? Não, o Tchelinho é uma coisa... Tchelotinho. Lotinho. Fica com muitos caracteres. Lotinho. Não, chama de Tinho, então. Lotinho. Por quê? Vai vender lote, essas coisas, tá tudo loteado. Pega uma coisa que você é doido. Vamos ouvir o técnico do Botafogo. David, chama, pra acostumar. David. David Ancelotti. David. Sabe quem falava David? O resultado é um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então é tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Temos que trabalhar e eu tenho que fazer os cambios corretos para tratar, para procurar manter esse time compacto o mais tempo possível, mas acho que com 5 cambios eles vão ser todos importantes, os jogadores do elenco, e é minha responsabilidade cada jogo escolher bem para fazer que o time mantenha um estilo de jogo que sempre queremos impor na primeira parte do jogo. E aí os meus melhores momentos. Só uma coisa, parabéns ao David Ancelotti, porque está falando muito bem o português. O Pedro estava me contando que a gente. Daqui um mês ele já tá... Fala melhor que muito amigo meu. Ô Pedro, você falou que uma curiosidade aqui, que ele lá nos Estados Unidos ele pedia para falar em português, é isso? Enquanto passam os melhores momentos da boa vitória do Botafogo, uma curiosidade do Ancelotti, tá? Que, assim como o filho se esforçando muito. O Ancelotti, quando ele interage, teve a oportunidade de encontrar o gol do Botafogo aí. Olha só. Ó, acelera. Os dois gols em movimentações diferentes do time. Exatamente. Dá pra fazer uma análise tática bonitinha desse gol. Espetacular. O Bigode vai fazer, mas só enquanto não. O Ancelotti, quando você interage com ele, ele pede assim como filho: fale comigo em português. Escreva em português. Eu quero falar o quanto antes a língua de vocês. Só um complemento básico quando a gente fala do time do David Ancelotti. Sabe quem falava David? O Dunga. David Luiz. Boa vitória. Boa vitória, porque agora todo mundo vai dizer que facilitou o jogo. Então que o Red Bull Bragantino era isso tudo, mas o time do Red Bull Bragantino era muito bom. Agora, o que te lembra esse lance, Rafael Prats? Escapou, roubou, saiu em velocidade vertical. O que te lembra? O cruzamento do Cuiabano. Não, e o Barbosa desarma o Sacha no ataque, aí vira um contra-ataque do Botafogo, o Barbosa começa e o Barbosa termina. Aceleração, poucos toques e pra frente. Isso daí. O Bigode chama de progressão. O jogo verticalizado. Progressão, exatamente. Do Botafogo. Me lembra aquele Botafogo do ano passado, hein? Lembrou? Roubou, acelerou, é gol. Só que era o Igor Jesus finalizando. Rompedor não, é o...
Bigode, você falou que dá pra fazer uma análise ali, hein? Dá. Vamos lá. Vamos. Larga a parede móvel um pouco e vai agora. Um time aqui. Vertical. Era isso que o Prats estava... Essa palavra que o Prats estava procurando, né? A verticalidade do Botafogo. Aí, toma. E ontem o Botafogo foi mais do que vertical, Edu. O Botafogo não começou bem o jogo, começou sendo envolvido pelo Red Bull Bragantino. O bom Red Bull Bragantino do Fernando Seabra, que vive sim uma fase abaixo, mas em confrontos de mata-mata, o que vale mais do que você ter o controle do jogo é ser efetivo. E o Botafogo superou o Bragantino. Ontem poderia até ter sido mais efetivo para garantir, acho, já o resultado no primeiro jogo. Quem sabe um 3-4-0. 3, eu acho que está encaminhada a vaga, não está definida. E eu poderia ter encaminhado com 3-0 e definido com 4. Agora, Edu, a gente precisa destacar algumas participações. O Newton ontem, volante, foi bem. Savarino, tá? Gostei bastante. E o Danilo vai estrear no próximo. O Danilo vai estrear. O Danilo vai estrear no próximo jogo. O Montoro é um moleque ainda. Eu acho muito cedo pra gente já cravar que ele vai substituir o Thiago Almada. Acho que o Thiago Almada chega o problema é a comparação, mas tá bem o garoto. Eu acho que ele chega numa fase da vida muito diferente da fase que chegou o Thiago Almada. A gente tá falando, acho que o Montoro tem 18 anos de idade. Então, assim, mas ontem a gente viu um Botafogo que mostrou... rápido pra quem é tão novo, hein, Celso? Muito. Jogador de bola, gente. Ele mostrou... O Botafogo mostrou repertório, Edu. O primeiro gol é um gol de uma construção, é um time que constrói, que tem o Vitinho, né? Aquele trabalho que era muito elogiado já quando era o Arthur Jorge. Os pontas e os laterais trabalhando muito bem. A gente vê o jogador dando amplitude... exato. O jogador dando amplitude abrindo, né? O campo. E aí o que acontece? Ele atrai o posicionamento. Se ele é pra mostrar o gol de novo, ele atrai para liberar. Ele atrai para abrir um espaço, um intervalo entre zagueiro e lateral. Abre espaço. É exatamente onde infiltra. É exatamente onde infiltra o jogador do Botafogo, passa em profundidade e aí... Atrai pra liberar o fundo. Aí, ó, olha como existe esse espaço. Tá vendo como a linha ela tá toda equilibrada? Você me ensinou. Ele sabe muito. O Pedro igualmente, ele sabe muita coisa. E aí, Edu, o repertório por quê? Constrói, mas é um time que quando precisa baixar um pouquinho mais, recupera e acelera. E a gente precisa falar sobre esse cabeceio aí. Ele é muito bom. Esse cabeceio do Barbosa, vou te falar, Edu, acho que a gente pode contar nos dedos das mãos os centroavantes da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem tamanha tranquilidade para cabecear. De novo, eu falei, pontas e laterais. Assistência do Vitinho, participação do Vitinho no primeiro gol, assistência do Cuiabano no segundo. O Botafogo está voltando. E eu preciso falar algo aqui que talvez eu tenha cometido uma injustiça. Não me diga. Isso aconteceu, Celso. Eu fico até surpreso que você tenha reparado nisso. Vamos deixar, tem chance. Aqui não tem vaidade nenhuma pra mudar. Inclusive, uma lição que você pode passar ao Bueno quando ele voltar, ao Prato, entendeu? Porque, Edu, obviamente ainda é um recorte muito curto. O Botafogo voltou bem do Mundial de Clubes. O time aparenta ter melhorado. Os jogadores, como eu falei, o Montoro ainda vai oscilar. Mas me parecia uma certa prepotência da diretoria do Botafogo mandar embora o Renato Paiva. Pra mim, não era pra ter chegado o Renato Paiva. Depois que chegou, eu acho que ele não deveria ter sido mandado embora da maneira que foi. E aí, uma prepotência da diretoria do Botafogo, por quê? De achar que vai acontecer exatamente o que aconteceu no ano passado. Monta o time às pressas no meio do ano, com dinheiro, sim, é verdade. E tem o dinheiro que gasta, né? Não é um time que não tem o dinheiro que gasta, diferente de vários outros. E eu acho que o Botafogo, ele acaba arriscando muito, mas o risco parece estar dando resultado. Vai virar título? A gente não sabe, não tem bola de cristal aqui. Eu não vim do futuro como o Rodrigo Bueno para isso, mas o time está se acertando, Edu. Tem boas notícias, acho que coletivamente o time do Botafogo está pronto para enfrentar os principais times. O Bragantino é um desses times, ainda que não venha numa fase muito boa. Então, até para responder a pergunta, tá com a cara do David? Eu não sei qual é a cara do David, Edu. Acho que ninguém sabe. Acho que ele tá descobrindo qual é a cara dele. É claro que ele tem uma ideia de time. O estilo dele. Né? O estilo dele, porque a gente não tinha um trabalho antes para traçar um parâmetro. Porque a gente ia pegar muito do pai, né? Mas, como o pai faz. Mas o pai dele, o Carleto... O pai dele assinaria esse trabalho do... Assinaria porque é um time que tem repertório, Edu. E a gente viu nas diferentes Champions que o Ancelotti ganhou, o time jogando de maneiras diferentes. Se precisar baixar um pouquinho, até mesmo em La Liga, a gente vê aqui... Ó o Jabá, na tela da ESPN no Disney Plus. Esse é bom demais. Até mesmo aqui a gente vê, quando precisa entregar a posse de bola para o adversário, se fechar um pouquinho mais, sair em transição, o Real Madrid, eu sou o Real Madrid, tudo bem, mas não necessariamente é um time que precisa ter a bola e sufocar o adversário o tempo inteiro, e o Botafogo dá amostras de que pode sim ser um time bastante competitivo. Nath, eu vou até sentar do lado da minha irmãzinha, fomos vestidos hoje
Tá ornando. Cuidado com a calça. No interior de São Paulo, vocês estão ornando. Não, e a cor da calça é a mesma. Não Quer fala dizer, assim. só muda o tom. Olha lá, Legal, As mas duas tá são legal. verdes. A Nath tá de você moletom. a irmandade até do isso é programa. uma dica para pros Nath tem um pais. programa de moletom e descalça. É uma dica Nem para vou os levantar pais hoje. do Brasil. Pode aproximar a câmera, viu, Fábio? Para mostrar que você que tem um casal, tirar o você tem cabelo. filho, a mãe, né, uma filhinha, o filhinho. Mas você jamais pode poderia ser vestir pai da como... Nath. Olha lá. Não, ele é meu irmão, até pela idade. Tem que ser irmão. É uma irmandade legal do programa. Essa lata aí, Porque a Nath está muito dessa bem lata- conservada. Eu, Depois apesar te- que o álcool conserva. Só uma coisa, ô Nath, vamos falar de um cara, já que nós estamos parecidos, cuidado para não Ei, passar que na frente. beleza! Olha, mandar um abraço pra você que trabalha com televisão. O Pedro Ivo, ele... Beleza! Manelzinho. A televisão, ela é assim, é cheia de magia. Você na sua casa pensou, pô, será que o Pedro... Não, fica tranquilo. Só foi aí um mosquitinho. É o seguinte, você, quando a gente fala do Montoro, eu queria que primeiro que você falasse das características dele, mas principalmente do mérito que tem uma diretoria que vai buscar um cara que ninguém conhecia. Não é a o cara diretoria, direito, né? é a análise de scout do Botafogo. Mais uma vez trabalhando, Edu. Se a gente for pegar... o Celso, ele cita bem a questão de a diretoria ter essa prepotência de achar que monta o time ali em junho, julho, para a reta final da temporada e dá certo, encaixa. Se a gente olhar a análise de jogadores, de scout do Botafogo, na temporada passada e nessa temporada... Isso é absurdo. E jogadores que eles não precisaram bancar. Tem jogadores que eles foram atrás e jogadores que já estavam em fim de contrato, que trouxeram de graça. Óbvio que o valor salarial é alto, mas para um time que tem uma safra organizada, o salário acaba compensando pelo que ele entrega dentro de campo, né? O Botafogo, no ano passado, conseguiu 2 títulos importantes, classificação, visibilidade, enfim, vendeu jogadores também. Mas assim, a análise de scout do Botafogo é uma análise muito... Vai errar, Edu. Vai ter vezes que vai contratar, o jogador não vai encaixar. A ideia que tinham para o jogador e para o treinador que estava na época talvez não encaixe. Mas o Montoro, ele é um jovem jogador que tem muita qualidade técnica e muita personalidade. É um jogador que sai ali do lado esquerdo para dentro, ele tem o drible curto, ele tem a velocidade também e ele tem a associação. Porque não é todo jogador que você coloca ali para triangular ou para fazer 1-2 que vai conseguir fazer. E ele tem essa qualidade de ser diferente. Ele é jovem, tem personalidade, parece que encaixou no time. Quando ele vem, a gente fala, pô... Óbvio que tem que ter cuidado, ele é um jovem, repito, ele é um jovem jogador, mas ele tem muita personalidade. Então ele é um cara que ele é de muita movimentação, de muita associação, e se tiver gente para conversar com ele ali ao longo do jogo, o lateral que ultrapassa, leva, ajuda a arrastar a marcação, ou até mesmo essa associação pela faixa central, ele pode ser muito importante ao longo da temporada. Prates, você sabe que o grande medo que eu tenho é que vocês que estão em casa, são torcedores que naturalmente vão buscar alguém pro lugar do Almada, que não coloque essa responsabilidade no cara, no garoto. Mas que ele é muito bom, ele é. Eu posso ficar empolgado, você que é o inimigo da alegria, eu posso me empolgar? Empolgue com moderação, Edu. Mas é um belo começo. A gente transmite aqui o Campeonato Argentino. E ele é um jogador que foi uma revelação do Vélez, né? Até quando o Botafogo o contrata, quem acompanhava mais o argentino ficou surpreso achando que ele iria direto para a Europa. O Botafogo contratou um jovem, ainda tem muito que trabalhar, muito que aprender, mas que tem um começo muito bom. Muito rápido pelo lado esquerdo, ontem fez o gol de centroavante no meio da área, jogada trabalhada que explicou bem o Celso. Já o Pedro Ivo fala, calma, Pedro. Não, calma aí, Pedro. Deixa eu acabar de terminar aqui, você vem daqui a pouco aí. Aí o que acontece? O começo do jogo foi do Bragantino, mas só durou 10 minutos. Isso. Então a festa do Bragantino, a empolgação do Bragantino, ela durou pouco. Mas Montoro não é bom? De um jeito... Mas muito não era bem o tinhoso Montoro. o Bragantino? Muito bem o Newton. Bom jogo do Savarino, que o David Ancelotti está tentando até recuperar nesse curto Importante prazo. esse jogo do Savarino. Pelo jogador que ele é. Não pode jamais se abrir mão de um jogador como ele. O Botafogo ontem fez um jogo para ganhar demais. É aquela história, Edu. Eu acho que para ter uma noção de como o Botafogo dominou o Bragantino, grande parte do jogo, vantagem é boa. E poderia ser melhor ainda, que mostra que o time ganhou e foi melhor, bem melhor que o adversário que foi derrotado. Prato, você acha que a presença do Montoro alivia um pouco mais a responsabilidade para cima do Savarino e ele pode brilhar? Como foi com o Almada, né? É verdade. Pode ser, porque o Montoro é um jogador que sai muito da ponta pro meio, né? Ainda tem Danilo para entrar. Deve jogar no domingo, Edu. No final de semana, o David Ancelotti falou ontem que a ideia
é que o Danilo estreia no Brasileiro não, agora. mas vai ser um retorno gradativo, porque é um jogador que ficou um tempo fora por lesão, volta a ter ali uma condição física que não se sabe em relação à ideia de jogo ali, a intensidade de jogo, porque treino é uma coisa. Diz a música que você conhece bem, treino é treino, jogo é jogo. É isso aí. Então ele é uma questão gradativa do Danilo e até vem encaixa, porque não é todo mundo que chega, encaixa de uma vez e vai embora. Mas o que o Celso cita é muito dessa responsabilidade. Ano passado você tinha o Luiz Henrique que brilhava pelo lado de campo, você tinha o Almada pelo outro lado, e o Savarino, ele dividia essa responsabilidade do brilhantismo, do protagonismo, de ter que resolver as coisas do time. Você tinha o Igor Jesus muito bem na sequência de jogos. O Igor Jesus também é um jogador que caía bastante para ajudar ele no meio campo, fazer pivô, né? Exatamente. Arrastar a marcação, então... O Abel, ele até cita num dos jogos contra o Botafogo, se eu não me engano, foi Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil ou foi Libertadores? Não vou lembrar. Eu lembro que o Abel, depois do jogo, fala... A diferença é que quando o Botafogo quebra a bola para o campo de ataque, tem alguém para sustentar. Eu não tenho ninguém assim no meu time. E grande parte disso acontecia ou com o Luiz Henrique ou com o Igor Jesus. Que eram jogadores que sustentavam de costa para o gol até a aproximação do meio-campista e dos lados de campo também. Então... E o Botafogo tem um mérito absurdo, Pedro, que é o seguinte, de se reconstruir. Você vê que o Botafogo começa o ano de um jeito, aí vende, sai uma galera, vem os caras pro Mundial, daí o cara vai embora. Aí o Botafogo vai montando. Claro que com dinheiro é mole. Quem tem dinheiro, mas o eu não dinheiro sei, é mole. Mas tem gente que gasta mal. Edu, eu não sei se com dinheiro tem é tão gente que fácil gasta assim, mal. não. Assim, o Botafogo, a gente elogia muito o scout do Botafogo. Tem erros também. Por exemplo, o Juan Cruz claramente era um erro, né? O Juan Cruz isso aí a gente sabia era óbvio já que não daria certo por tudo que ele fez no Ludogorets, até mesmo a passagem dele aqui no Santos, né? Quando ele era conhecido como Juan Santos e não Juan Cruz. Seco. Juan Seco, exatamente. Depois foi pro Vasco. Inclusive eu lembro na época, eu fiz até uma análise a respeito, eu fui atrás dos jogos dele no Ludogorets, assisti e tal, não me parecia um jogador que daria certo. Mas, por exemplo, Caio Pantaleão. Caio Pantaleão é outro bom nome que o Botafogo trouxe. E que bom que voltou a Caio Pantaleão. Eu que faço seus comentários mais ligados à parte jornalística, Celso, muito ligado ao nome do jogador. Caio Pantaleão foi para Caio Fernando. Caio Pantaleão. É isso aí, boa, Caio. Caio Pantaleão, é um nome diferente. E ontem ele tava pelo lado direito ali, ele deu uma meia-lua no cara. Nossa, ele é muito... Espetacular. Mas, ô Pedro, bom. os caras gastam bem. Porque Eles tem que saber bem. gastar, não adianta ter dinheiro. Um ou outro de... Você sabe gastar seu dinheiro? Eu não sei. Aliás, se eu fosse muito milionário, porque eu sou milionário de saúde, de alegria, de amigos, mas se eu tivesse... Você tem dinheiro também. O Tchuli, Para. a mussarela, E aí? tem que ter cabeça no lugar. Olha, e aquela Lamborghini que você parou ali? Agora tem uma V6. Vamos lá, vai, ó. O que é que Eu só tenho uma você viu, V6. como diria Silvio Luiz? O Você que é que só você lembra pra viu? rapaziada quando você pagou naquela viagem de início de ano? Você não Nossa! Ele tá pagando Eu tomei ainda. um contragolpe. não ganha aquilo em 3 anos. Voltando Eu tenho um contragolpe. O Botafogo ele tem uma curiosidade. Pedro, deixa eu só chegar perto de você pra te dar um abraço. Deixa eu ver que está tudo certo. Vê aí. Aqui é o ponto, deixa eu só ver aqui. Porque o Já Pedro... voltou. Deixa eu só Já voltar. voltou, Eduardo. Fala comigo. Mas Agora falando sério, porque é tudo muito bonito, é tudo muito Boa, bacana. boa. Eu gostei muito do desempenho do Botafogo ontem. Tá. O Botafogo ele teve bons momentos na temporada, mas a impressão que eu tinha é que o Botafogo, quando ia bem, faltava a peça do escape. Quando ia bem lá na frente, faltava uma peça para ser uma opção de defesa quando alguém desfaltava. Quando ia bem pelo lado do campo, faltava alguém para sustentar o meio de campo. Ano passado tinha tudo isso. O Botafogo, ele começa... O Barbosa a gente não precisa falar, a gente sabe da qualidade. Tem a volta ontem do Marlon, tem jogadores, começa a sustentar e aí você começa a ter as peças de frente que são capazes de decidir. E eu não vou entrar em comparação com o Almada e com o Luiz Henrique, porque isso é pior para análise. Mas aí você tem o Santoro, o Savarino voltando a jogar, você tem os homens de frente. O Botafogo começa a ter peças em todos os setores. Só que aí fazendo um contraponto, Edu. Hoje é dia 30 de julho. Mas A gente está dia começando 29. a falar que a coisa está começando, que a coisa funciona em todos os setores em 30 de julho. Ano passado, o Botafogo escolheu por iniciar a sua temporada ali em abril, quando faz a troca de técnico, e tudo bem, deu certo. Esse ano são movimentos de mercados muito interessantes. Só que me parece que no Campeonato Brasileiro, por exemplo, já está um pouquinho distante para correr. Perfeito. Nas Copas, eu acho que o time vai dar muito trabalho novamente. Não tem o caráter vencedor do time inteiro, como no ano passado, mas lideranças vencedoras estão por ali. Então, só fazendo esse contraponto, porque em campo, eu acho que o Celso, o Prado e o Zanato já resumiram. Eu gostei muito do que eu vi do Botafogo ontem, porque é um Botafogo que construiu de diversas maneiras e tirou o jogo de um time muito interessante, que é o Red Bull Bragantino. Tem um bom trabalho no Red Bull Bragantino. Tô com o Prado. Se você fez 2 e criou para fazer 4, 5, já diz a dimensão da sua atuação. Só que vai ser um Botafogo para isso, para Copas.
para Copas, porque deixou também essa reposição, essa construção, essa montagem. O Textor ainda está entendendo qual é a dinâmica de mercado, vai recomprar o Botafogo, você tem que largar o Botafogo de parte da rua. Então, isso tudo também compromete o trabalho do ano, porque é um time, para mim, que era para estar brigando. Quando a gente fala de Campeonato Brasileiro de Flamengo, Palmeiras e talvez Cruzeiro, era para ter Flamengo, Botafogo, Palmeiras e talvez o Cruzeiro. Então, compete no tiro longo, na cauda longa, diria Rafael Prado. Sim, bonito. Agora, isso. para as Copas, vai dar muito trabalho. E começa a se entender como era o Botafogo do ano passado. Muito repertório. O que é o repertório? É o Botafogo que não joga numa nota só. Não só baixa para marcar e acelera. Botafogo baixa para marcar e acelera, o zagueiro chega para finalizar. Botafogo sabe construir enquanto uma linha baixa. Botafogo sabe controlar o jogo por dentro. Botafogo sabe jogar por fora. Então, Botafogo volta a ter vários mecanismos para controlar o jogo e construir sua vitória. Você falou sobre Copas. E atenção, senhoras e senhores, mandem vídeos pra cá. O que vocês acham da Copa do Brasil? E o nome dela é... O nome dela é... Eu esqueci o pagode que a gente sabia cantar. Como que é? E o nome dela é... Princesinha. É uma coisa assim, não vou lembrar. Cuidado que o mar é igual Pedrosa, não tem cabelo. Cara, eu já tomo de graça, entendeu? Eu falei que ia ser 2x0 Botafogo ontem. Foi 2x0 Botafogo ontem. Mas você não ama não ter cabelo? Ah, pra mim tá ótimo. Então, mas você não pediu pra entrar nessa conversa desse jeito, né? Fernandinha Maia chega! Ela que tá fazendo a ressaca. Ela responsável. Vai que é tua. Cavalaria. Na Copa do Brasil, Leão. E no Brasileiro? Gatinho. Esquece eles. Eles são invejosos. Vai, irmã, vai. Incendeia a torcida da Fernanda. Vai com a tua cavalaria. Sabe o que é isso aqui, ó? Que Tô é? motorizada. Tá o quê? O nome do meu jogador é Montoro. É um menininho de 18 anos. O bichinho que joga, que tá tudo com inveja. Montoro? Aí agora eu tô, ó, montorizada. Agora vai ser volta o assim? barulho de moto. Tem que Sabe botar- o que a gente pode Dança da fazer? motinha pra eu fazer com a Isabelle. Vamos fazer fazer a dança da motinha, motinha. então. Que a gente Dança tá da montorizada. motinha, Cadê? dança Põe da aí, DJ motinha. Careca. Ó. É Montoro. Eu vou te mostrar a foto dele. Tá. Infelizmente... Ai, eu tô queimada, Deixa eu cara. falar um negócio. Fábio tá totalmente Ele tem incendiado. idade pra ser nosso filho. Ó, se tá? ele passar na Blitz dirigindo, ele é parado. Ele é vai ser parado. O bichinho ele é tem a parado. carinha. É, porque ele acelera? Não, porque parece a criança. Que ele parece. Ele porque ele tem parece não ser 18 habilitado. anos. Ele tem idade pra ser nosso filho. O menino é um menino mesmo, ele tem 18 anos. Mas ele está deixando a torcida montorizada. Vou até fazer Cadê assim, o meu? Cadê tem a minha motinha aí? Cadê a minha motinha? Esse barulho é Agora, estranho dela, né? Só vem. eu pensei. Ó, a gente montorizada. Vai. Dança da motinha. Dança da motinha. Vem comigo aqui na moto, Isabelle. Dança da motinha. Peraí. As popozudas. Não, desse lado. Vai. Vai. Eu tô errando. Achei. Vai. Moto envenenada. Ai, Montoro. Ó, Isabelle, deixa eu apagar aqui. Isabelle tá pegando fogo aqui, Ai, ó. apaga, gente. Eu tô pegando fogo. E eu achei que eu tô na menopausa. Falaram, sabe o quê? Eu fiz 45. Falaram que essa noite foi 10 graus. Você tá rindo? Cara, me deu um suador. Eu liguei pra minha gineco. Será que eu tô na menopausa? E ela? Eu não quero... Olha os dois. Foi o Botafogo. Climatério, ela falou. O que é isso? climatério, Fernanda? O que é? Não sei. Eu não sei, eu tô com calor aí, vocês me botaram fogo. Eu tô Caraca, achando olha, essa é uma cada conversa golpe. que as mulheres dessa faixa etária estão se identificando, amiga. Inclusive, eu acho que você deveria falar mais isso no seu Instagram. Eu tô quase chegando lá e eu já tô ficando curiosa sobre esses assuntos. Aguarde a segunda temporada do Tá Benito. Olha que vê. Ai, vai. Olha que vem, Alex, ó. Eu tô precisando. Eu acho que meu climatério bateu, Vai, gente. Isabelle! Tchau, gente! Viu, Vene, o fogão? E a Viu, Pedrosa, o fogão? Copa do Brasil, esquece. Ai, meu Deus, eu tô muito Final de semana suportável. tem o Cruzeiro. Aqui, ó! Brasileirão não. Não! Pedrosa. Ai, eu tô gostando dessa skin, Pedrosa. Aquela sentadinha, né? Pô, você é bem mais divertido assim, Pedrosa. Eu tô fechado com o Botafogo. Eu estou fechado com o Botafogo. Daqui a 10 minutos ele vira outra skin, aí ele se estressa. Aí eu vou pedir minha pipoca pra ficar... Ó, enquanto você fica nervoso. Ô, Zezé,
Se não ganhar de CSA... Inclusive, eu tenho uma opinião sobre o Vasco que a Fernanda Maia discorda. Que a gente discordou lá no camarim. Antes de chamar o VT, eu já deixo a pergunta no ar. Pro jogo... Não fala qual é a sua opinião. Deixa a pergunta. Vocês usariam, no jogo do Vasco, o Léo Jardim de titular? Lembrando que no próximo jogo ele não tá no Vasco. Boa polêmica. Ou vocês usariam o goleiro reserva? Olha aí meu fogão, fez um grande jogo contra o Bragantino, largou na disputa, na frente aí, das oitavas da Copa do Brasil. Tem um jogo de volta, gente. O Red Bull não é qualquer time, não. Vamos respeitar, pezinho no chão, mas a animação pro torcedor é clara. A reportagem é do Flávio Vinick. Rodou, Flavinho. O Bragantino começou dando trabalho ao John no chute do Sacha e na batida colocada do Pita fora da área. Mas o Botafogo foi letal. Vitinho cruzou para o Montoro fazer o primeiro gol dele pelo clube, abrindo o caminho para a primeira vitória do David Ancelotti no Newton Santos. O desejo de ganhar em casa eu tinha, tenho que ser sincero. Então hoje muito contente, não só por a vitória, mas porque temos uma linha, um caminho que a gente segue e vai melhorando. O Botafogo melhorou depois do gol e Vitinho quase marcou o segundo. Montoro estava animado, fez graça na frente do adversário e tocou para o Savarino. O venezuelano arriscou e por pouco não deixou dele. Até que o cuiabano fez um cruzamento preciso para o Barbosa cabecear bem e fechar a vitória alvinegra em 2-0. Muito feliz pela vitória e também muito feliz pela assistência. Me cobre bastante, está sempre tentando dar assistência ou fazer gol, que é para ajudar o Botafogo. Então estou muito feliz pela vitória de hoje. Primeira parte já foi, agora focar contra o Brasileiro, contra o Cruzeiro, que é um jogo muito importante no domingo, e depois pensar na segunda parte. No segundo tempo, Arthur Cabral recebeu livre, mas acabou chutando em cima do goleiro. Joaquim Correia e Natan Fernandes entraram e na primeira jogada da dupla quase saiu o terceiro. No finalzinho, John ainda apareceu bem para manter a boa vantagem alvinegra. O Botafogo dá um passo importante para chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o que não acontece há 4 anos. O time agora pode até perder o segundo jogo por um gol de diferença que passa de fase. É um bom resultado, mas faltam 90 minutos contra uma equipe que merece todo o respeito, porque é uma equipe perigosa, organizada, que o jogo podia acabar 2-1, então tudo aberto, é um resultado que mantém a gente alerta para o jogo de volta e nada está resolvido ainda. Com os pés no chão, David Ancelotti vai caminhando para se firmar no Botafogo e segue invicto em 5 jogos pelo clube. E sabe de uma coisa? Pela quantidade de coisa que o Botafogo construiu, o placar dava até para ser mais do que 2-0. Mas eu não acho que foi uma partida de almanaque. Mas olha como é que o futebol é interessante, Vene Casagrande. Boa tarde para você, boa tarde, Pedrosa, você de casa. Boa tarde. Várias vezes nessa temporada, o Botafogo coletivamente não foi bem. Porém, o individual fez a diferença. Em algum momento o Igor Jesus salvou o Botafogo, em algum momento o Cuiabano fez um gol e salva o Botafogo e tal. Mas, na partida de ontem, o coletivo foi nota 10. E individualmente, alguns personagens, eu acho que muitos personagens não estavam na sua melhor noite. O que acontece, é natural. A gente vendo o Botafogo, às vezes, errando um domínio de bola, uns passes meio bobos, até na finalização. Então, assim, eu achei nota 10 pro coletivo e não nota 10 para alguns personagens que não tiveram uma noite impecável. Mas o coletivo é tão forte hoje no futebol que ele fez o Botafogo vencer de 2-0.
Ontem a gente entendeu perfeitamente, Lucas Pedrosa, o que o Ancelotti quer com a camisa do Botafogo. Olha, eu vou ser sincero com você, Fernanda. Eu gostei muito do jogo do Botafogo. A gente tem que lembrar sempre que é um adversário muito forte, que é o Red Bull Bragantino, que inclusive está à frente do Botafogo na tabela do Campeonato Brasileiro. E algumas dinâmicas, para mim, que foram muito interessantes nessa partida. Primeiro, o Caio Pantaleão é um jogador especial, é um atleta que chegou, vestiu a camisa do Botafogo e me parece pronto para qualquer desafio que ele precisar ter durante essa temporada. A dinâmica dos laterais, teve assistência do Vitinho, teve assistência do Cuiabano, isso também tem muito a ver com o trabalho do David. Como o Marlon Freitas faz essa equipe andar. Isso aí é chover no molhado. Só quem não assiste o jogo do Botafogo não consegue perceber o quão especial é o Marlon Freitas nesse meio campo. Aí eu gostei muito, vou ser muito sincero, da partida que o Montoro fez, porque é um garoto que chama a responsabilidade. É até engraçado. O Botafogo contratou um jogador pronto, mas que ainda tem muito a evoluir. Ele é um cara que tem consciência tática, consciência física, volta quando é preciso, consegue chegar dentro da área para finalizar, serve os companheiros e tá leve, tá jogando leve, tá jogando solto, o que é importante pro tipo de jogo que ele tem. O Savarino, Fernanda, vou ser sincero, eu acho que das últimas partidas que ele fez, talvez essa tenha sido a melhor. Foi. A que ele participou mais. Essa bola aí, ele rouba do John e consegue dar assistência pro Arthur Cabral, o Arthur Cabral perde. O Botafogo poderia ter saído com um resultado ainda maior dentro do placar. Acho que o Red Bull Bragantino até produziu para fazer um gol. Talvez. Mas o Botafogo poderia ter saído com 3, com 4 no placar, que não seria nenhum absurdo. Mas dentro de uma Copa do Brasil, contra um adversário de Série A, que é muito forte, um 2-0 fica um ótimo resultado. E parabéns também à torcida do Botafogo, que fez mais uma bonita festa. Muito bonita festa. Ô, Vene Casagrande, o que você está achando desse início de trabalho aí do Ancelotinho? Eu tô achando maravilhoso. São 5 jogos desse treinador e a gente pode ver uma equipe totalmente bem formada dentro de campo. Óbvio, ainda tem muito a evoluir. Mas, por exemplo, se a gente for comparar ao antigo treinador, é uma equipe totalmente diferente. Antes era uma equipe de transição. Agora o Botafogo, ele tem a posse de bola, ele comanda o jogo. Ele tem a bola e sabe o que fazer. E outra, a gente mencionou aqui a boa partida de vários jogadores. Mas se fosse um zagueiro espanhol jogando na Europa, fazendo o que o Alexandre Barbosa fez, todo mundo ia estar elogiando, falando que maravilhoso, que espetáculo. Vamos então botar tem que o gol elogiar, aqui na tela. porque o gol, a jogada começou com ele e termina com ele. É isso aí. E assim, não foi algo assim por acaso. Eu acho que é algo trabalhado ali, né? Com certeza. Com certeza, não é? Porque se E, você. ó, Olha aí, isso. pode pausar, Cris, por favor, Olha, voltar um pouquinho? ele começa com uma roubada de bola. É, ele que rouba a bola ali. Exatamente. Aí, tá aí. Ele rouba a bola e ele Isso. parte. Acha o Savarino que vai no Cuiabano. E ele continua acompanhando. Ele acreditou, né? E o Cuiabano olhou pra ele. Esse é o ponto. Eu acho que ponta, né? Exatamente. Eu acho que é trabalhado justamente por causa disso, porque o Cuiabano vai carregando a bola e sempre olhando pra área, como se ele já soubesse que alguém ia estar ali. No caso, o Alexandre Barbosa. Eu acho que esse lance aí foi maravilhoso, uma baita jogada. Ele fala na entrevista, Vene, que ele sempre procura fazer gol. Ele fala, esse não é o meu principal ofício. Mas sempre que eu puder ajudar o time ofensivamente, eu vou ajudar. E é verdade. Sabe o que esse gol me lembrou? Eu não vou te alfinetar não, tá? Lembra do gol do Dedé, 2-0 contra o Botafogo, que ele rouba uma bola, dribla, nesse mesmo Nilton Santos, nesse mesmo gol, inclusive. E aí ele cruzam e ele consegue fazer o gol. É um gol muito parecido, eu botei até no meu Twitter, depois a galera pega. Mas pra quem não acompanha o Alexander... Pra quem só olha esse jeito meio truculento que ele tem... Então, eu acho que é por conta disso que as pessoas acabam esquecendo, entre aspas, de elogiar o Alexandre Barbosa. Mas o torcedor botafoguense sabe muito bem o que o Alexander, no seu olhar ofensivo... Vocês podem não lembrar, mas vários gols do Botafogo saem de um lançamento preciso do Alexander. Quem que botou ele de centroavante uma vez? Teve isso, não teve? Um treinador que, de repente, botou ele de centroavante? Teve, mas quem foi? Foi agora, recentemente. E no início ele arriscava Foi muito. O Arthur. No começo contra o Bahia, eu lembro desse jogo. Caraca, que ele botou o Alexandre Barbosa de centroavante, lembra Joga disso? No Google aí. E ele até falou assim, foi algo que eu tentei, não deu certo. Ele assumiu o erro na ocasião, justamente por conta disso. Mas o Barbosa tem muito esse olhar... Nossa, você tá abrindo uma caixa na minha cabeça. Ele tem muito esse olhar ofensivo. No jogo contra o Peñarol lá, um gol muito importante do Almada, em que o Botafogo estava tomando um susto, mas tinha um placar muito elástico. O Alexander dá um lançamento para o Almada incrível. E esse não é o primeiro, foram muitos. Ele tem esse olhar. Aliás, quando o John chega, e esse Botafogo Way que ele gosta de dizer, o John fala, eu gosto de zagueiros construtores. Sim. E é exatamente isso o que ele achou. O Vene acertou tudo. Foi contra o Bahia. Eu lembro muito desse jogo. Foi logo no comecinho do Arthur no Botafogo.
Eu xinguei essa hora? Provavelmente. Não, todo mundo. E eu lembro que na época ele assumiu o erro. Ele falou, é algo que eu não vou tentar novamente. Mas olha, a gente olhar o Pantaleão, gente, que jogador, Vene Casagrande, é o Pantaleão, o Caio. E todo mundo acha que ele é da base do Botafogo, que ele é um garoto. Não. Ele tem 29 anos. Ele já é um zagueiro prontíssimo. Ele veio do Krasnodar da Rússia. Sabe o que faz a gente entender o bom momento do Pantaleão nesse começo de Botafogo? Ninguém tá lembrando do Jair. Do Jair e do Bastos. Mas isso também tem a ver com o Barbosa. Por conta disso. Barbosa formou dupla com Bastos, ótima dupla. Barbosa formou dupla com Jair, ótima dupla. E tá formando com o Pantaleão, uma ótima dupla. E tem um fragmento no meio que talvez só o botafoguense lembre. Mas na reta final, a mais importante, o Adrielson entra. Porque o Bastos não se machuca nessa temporada. Verdade. Ele se machuca no final da última temporada. Então, jogos do calibre como o Palmeiras, final de Libertadores, até bem antes, o Adrielson assume. E o Barbosa, ele é tão espetacular que qualquer um que forme dupla com ele já consegue absolutamente entrosar com a sua dupla, Pedrosa. Não, pra mim ele é um jogador que inclusive virou uma chave mental dentro do Botafogo. Sim. Eu lembro muito bem quando ele chegou e esse jeito mais explosivo dele, de raça e tudo mais, que o torcedor gosta muito e que às vezes ele até exagerava um pouco, mas é um jeito que fez o Botafogo dar uma acordada, um choque de realidade, principalmente depois do que aconteceu lá em 2023. Então é um atleta, pra mim, que é um dos melhores zagueiros do Brasil. E no ano passado eu não tenho nenhum pudor em falar que ele foi o melhor zagueiro do Brasil. E quando ele chega meio totoca da cabeça, né? Ganhou cartão. Eu vou contar um segredo aqui, como é que eu chamava ele. E hoje em dia eu continuo chamando, mas de muito carinho, porque pra mim, eu vou dizer uma coisa forte, tá? Ele é top 3 dos jogadores mais importantes hoje do Botafogo. Não só tecnicamente, eu acho ele um maluco do bem, mas sabe? Por vestiário, porque ele representa pra torcida, o Pedrosa foi preciso. Ele é também essa virada de chave no pensamento. Eu adoro ter um jogador desse em campo. Eu tive durante anos, sabe quem? Joel Carli. Durante anos ele foi esse cara pro botafoguense. A gente ama o Joel Carli. E eu falava assim, gente, esse Carli da Shopee. No início, bem no início. E hoje ele é maravilhoso. Ele é o Barbosa, meu amor, minha vida. Muito maneiro também. Ele é um cara Todas as entrevistas são extremamente educado, divertido. Os funcionários adoram ele. Ele é um cara muito legal. Ele é um agregador. Assim, ele tem um perfil que eu gosto muito de jogador de futebol. Ele não gosta de perder nada. Eu acho que independentemente de você estar disputando algo, você vê ele quando sai de campo derrotado, ele sai revoltado. E ele eu acho que todo atleta revoltado. Deveria ser assim. Também acho. Sabe? Você não aceitar a derrota, independentemente do momento. Só perdeu o dente e a cueca. Isso aí ele perdeu. E sabe o que é o mais legal? Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Vou te falar, o dente ficou até mais bonito agora. E ele não tava nem aí, também. Gente. Ele é muito... Alexander Barbosa só pra aqui. Finalizar. Eu acho, assim, que de todos... Se tem um dos caras que isso não pode ser vendido, não pode ser negociado, ele tem que ficar por muito tempo... É esse cara aí. O Barbosa é esse personagem super importante. A gente, um Gregory, que é esse espírito de competitividade no nível maior. O Barbosa é mais um bom exemplo da equipe do scout do Botafogo. Porque esse jogador, ele estava certo no Fortaleza. Tava certo, o dirigente de Fortaleza fala isso. E o scout do Botafogo brigou pela contratação dele e conseguiu convencer o jogador a vir. Tal como o Montoro também, que pra mim hoje é titular nessa equipe do Botafogo. Muito bem, da idade custou dele. pouquinho pra mim, hein, ô Pedrosa? E vai valer muito mais ainda. Vamos ver a arte aqui que o nosso Dani Dutra fez, fera braba nas nossas artes. Sobre o David Ancelotti, os números dele, e o Arthur Jorge. Em 5 jogos, os 5 primeiros jogos dos dois, né? 3 vitórias para cada lado, 2 empates para o Ancelotti, nenhum para o Arthur Jorge, 0 derrotas para o Ancelotti, 2 para o Arthur Jorge, uma delas aqui contra a LDU no sua estreia na altitude, né? 5 gols marcados para lá, pro Ancelotti, 11 pro Arthur Jorge. Quando ele chega no Botafogo, Pedrosa avisa. É um treinador que gosta de fazer gols. O tipo de jogo dele é pra isso. Mas olha defensivamente. Você falou, ele faz 10 e toma 8. É verdade. E era por aí. Ele sofreu até agora, Ancelotti, 1 gol. E o Arthur já tinha sofrido 6 gols. Se você botar numa balança ali, a proporção é parecida, né? Sim. Então, 77% de aproveitamento pro Ancelotti, 60% do Arthur. Assim, a gente gosta de analisar que a gente é pago pra isso. Sim.
Mas eu acho isso uma bobagem da gente ficar comparando com um cara que já passou, né? Que é o Arthur Jorge. Eu acho que o Ancelotti já tá escrevendo, já começou a escrever de uma forma bem romântica e talvez com entusiasmo a sua história. E o Arthur também começa assim. O botafoguense já logo fala, gostei desse cara. Sim. E o Ancelotti tá bem por aí, Pedrosa. E eu acho que se você for comparar os elencos da chegada do Arthur Jorge e o elenco do David, ele tem mais peças pra trabalhar. Ele tem mais material humano pra trabalhar do que o Arthur Jorge. Você acha? Naquele primeiro semestre, Tinha sim. Almada? Mas não tinha... Não, ele não tinha o Almada. Ele tinha o Luiz Henrique, ele já tinha. Não tinha o Igor Jesus. Ele não tinha o Igor e o Almada. Não tinha o Alex Telles. Não tinha o Alex Não Telles. tinha... Se a gente for pegar, vai ter mais gente nesse bolo aí. Você me convenceu. Entendeu? Verdade. Lembro muito bem daquele Botafogo. E mesmo assim ele conseguiu, por exemplo, fazer o Júnior Santos jogar bola demais. O Júnior Santos estava jogando muito. Ele conseguiu organizar a equipe. Eu acho que o David hoje, dentro do Botafogo, as peças que ele tem, e até porque ele chega no momento em que ele não tinha o Igor Jesus, então ele não está sentindo falta do Igor Jesus. Porque ele não sabe o que é ter o Igor Jesus. Verdade. Ele está conseguindo construir, tanto com o Pantaleão, quanto com o Arthur Cabral, o Montoro também, entre outros jogadores, um novo time. E ele está indo muito bem. E para algumas coisas, como sempre, né? No último ano, o Botafogo não tinha problemas com volantes, né? Sim. Trocava um, entrava o outro, entrava... Esse ano já tá mais escasso. Porém, você tira o Savarino... Mais escasso? Esse ano ele vai ter o Danilo. Ainda tem Danilo. Ele vai ter o Danilo. Cara, Danilo ontem ele optou pelo Newton. Que eu sei que jogou bem, tá? A torcida do Botafogo pega no pé desse garoto, eu não consigo entender. Não, mas ele jogou bem ontem. Jogou de bem, primeiro, cara. É bom ficou jogador, solto. tem passada larga, Ele tem o é Marlon, alto, que é o arrisca Marlon. de fora. Ele tem o Alan e vai ter o Danilo. Não, o Danilo no ano joga passado, muita bola, ele... Fernandinho. Não, ele joga. Joga eu sei muito. que joga. Nossa Senhora. E eu tô muito ansiosa Se eu por tô este ansioso momento. pra ver o Danilo em campo com a camisa do Botafogo, vocês alvinegros, vocês têm que estar super ansiosos. Nós já estamos muito ansiosos. Correia no banco. Mas, então, Jogador isso que eu ia europeu. falar. Esse ano ele tira o Savarino e ele bota o Correia. Mas ele ontem tirou o Arthur e botou o Correia, porque o cara pode jogar lá, Sim. pode jogar de meia, pode jogar aberto. Enfim, um cara super versátil com muita qualidade. Tô animada! Ainda tem o Santi Rodrigues. Tem. Que é bom jogador também, cara. bom. Fala, Zezé. Chegou sua hora. Olha aí. O VAR. Mas Essa vamos do começar com a Zé é notícia. boa. Tocou o telefone. Fala, Zezé. Se não ganhar de CSA, esquece. Obrigado por tudo, Danilo. Acertado com o clube saudita, Danilo Barbosa vai a Newton Santos ver 2-0 Botafogo no Red Bull Bragantino e se despede de seus companheiros. Está chegando ao fim a passagem de 3 anos de Danilo Barbosa no Botafogo, segundo informações do jornalista João Pedro Fragoso do O Globo. O volante acertou contato com o clube da Arábia Saudita. Danilo Barbosa marcou presença no estádio Newton Santos nessa última terça-feira, 29/7, para assistir Botafogo e Bragantino e se despedir dos companheiros. O time venceu por 2-0 e construiu vantagem para o segundo jogo da Copa do Brasil. Campeão brasileiro da Libertadores, o volante tem contato com o Botafogo até o final desse ano e foi liberado para negociar com outros clubes. E é aquilo, gente. Muito obrigado, Danilo Barbosa, por tudo. Foi importante em vários momentos do Botafogo aí, desde que chegou, polivalente, né? No final de 2023, na minha opinião, ele, Tietê, Vitor Sá e Adrielson foram os únicos que mantiveram ali a constância e a raça, o empenho e não deixaram a peteca cair. Foram os poucos que não desmoronaram naquela reta final, aquela paçocada. E começou bem em 2023, 2024, quer dizer. Foi importante, com gols importantes pelo Botafogo. O jogo aéreo ofensivo muito bom. Então, muito obrigado, Danilo Barbosa. Foi um coringa desse time durante vários momentos. E tamo junto. Boa sorte para onde você for. E você vai estar sempre nos nossos corações como um dos jogadores que fez parte da maior temporada da história do Botafogo. Rafa Mir pede 4 milhões de euros por temporada e contrato de 2 anos e meio. Botafogo se retira da negociação. Rafa Mir não será jogador do Botafogo. Segundo informação do jornalista Vene Casagrande, o clube se retirou da negociação após pedida alta do atacante espanhol do Sevilha. Os valores seriam de 4 milhões de euros, cerca de 25,4 milhões de reais na temporada, com um contrato de 2 anos e meio. O Botafogo não cogita pagar tanto por um atacante, que nem viria para ser titular absoluto, viria para brigar a posição com o Arthur Cabral, né?
o clube segue no mercado atrás de reforços para o restante da temporada. Cara, tem uns jogadores que meio que são oferecidos e pedem uma coisa surreal pro contexto daquele país. Tem que entender que se você quer jogar num clube, você tem que pedir um valor compatível com a realidade daquele país, né? Ah, mas tem time que paga 3 milhões por ano, 3 milhões por mês pro Gabigol. Tá fora da realidade. Fez certo o Botafogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.